Tecnologia, trabalho, estabilidade no emprego. Nós estamos vivendo uma fase em que as pessoas supervalorizam, vamos dizer assim, diplomas, né? São corporativistas e toda uma lógica idealista de esquerda, como se diria, batalha pela estabilidade no emprego. Por outro lado, a gente vê a evolução de novos padrões de trabalho, da automação, de recursos que permitem a substituição, a eliminação de muitos postos de trabalho. Bem, o ser humano tem que procurar a sua própria valorização, isso é fundamental. Agora, de que maneira? Tranquilidade, né? Estabilidade. O desafio, o esporte radical que é viver, ele valoriza cada um, ele transforma uma pessoa num ser vivo realmente. Eu quando vou a algum lugar qualquer e vejo pessoas em serviços repetitivos, que não são linhas de montagem, não são fábricas, e sim guichês, onde o indivíduo age automaticamente, eu fico com pena delas. Fico imaginando o que leva uma pessoa a aceitar esse tipo de trabalho. Deve ser torturante passar a vida assim. Ou não. Talvez muitos gostem disso, né? Porque querem passar o dia ali, a coisa fica tão automática que ele faz o trabalho dele e não pensa exatamente, ele está pensando em outra coisa. E hoje em dia, graças a celulares e coisas assim, é normal ver o cara agindo de outra maneira. Eu, quando era garoto, naquela época, a legislação trabalhista era talvez até mais radical em certos aspectos. Então, meu pai me mandava comprar selo, que era uma forma de pagar imposto. Eu ficava desesperado, né? Porque você ficava numa fila e olhando para o lado de dentro da parede ali, divisória, aquela fronteira entre a humanidade e o burocrata, o funcionário público. Então o pessoal ficava batendo papo sobre futebol, qualquer coisa, e de 15 em 15 minutos, sei lá, alguém que estava ali esticava o braço sem nem olhar, pegava a guia de compra e às vezes até meio de mau gosto, fazia a avaliação, encaminhava para os colegas e vendia o selo. Além disso, eu pagava duplicatas. O drama era ir a uma agência do Banco do Brasil, né? Você recebia um medalhão de bronze e ficava, às vezes, 2 horas, tendo 3, 4 pessoas na frente. O indivíduo saía, tomar café, voltava, batia papo, não estava nem aí com a fila. Do outro lado, nas fábricas, né, a gente sabia que o operário trabalhava duro, pesadamente. Por sorte, Blumenau era uma cidade que gerava mais empregos até do que a sua própria população conseguia repor. Então, era um polo de atração de pessoas mais simples que queriam poder trabalhar, sustentar suas famílias. Então, a gente via nitidamente a diferença. Fizemos uma visita à fábrica Artex, na época, a escola, e o Dr. Luiz Carlos Adrosne, uma coisa assim, Adrosne, o presidente da empresa, nos recebeu com roupa simples e mostrou a fábrica inteira da Artex, com uns 500 empregados, que ficava do lado da Garcia, com mais de 3 mil. Ele sabia tudo do processo.
né? Explicou tudo nos detalhes, conhecia todo mundo na fábrica. E na saída ainda disse, não, nós vamos mudar o layout para aumentar a produtividade em 30%. Foi a primeira vez na vida que eu vi essa palavra. Então a diferença de mundos é que nem em Florianópolis, a gente ia lá, o correio tinha 10 guichês, normalmente eram 2, 3 atendendo. Onde é que estava o resto, né? Então, a tecnologia pode implodir tudo isso, o trabalho, vamos dizer assim, tremendamente exaustivo, às vezes, nas fábricas, assim como pulverizar com funções feitas por pessoas que até naturalmente acabam se rebelando contra aquilo que fazem, mas tem estabilidade no emprego. Num lado, nenhuma estabilidade, ou muito pouca, e do outro, grande. Eu disse que a legislação trabalhista, naquela época, até tinha benefícios. Tinha. Um tio que trabalhava na fábrica de cimento, em Itajaí. Então, quando ele completou 10 anos de fábrica, foi uma festa, porque significava que dali para frente ele teria muito mais estabilidade, muito mais privilégios. Então era normal as empresas privadas demitirem o empregado um mês antes de completar 10 anos. Entre esses extremos, o que existe hoje, o que poderá existir no futuro, vem a tecnologia. Agora, quem emprega, quem gera trabalho, o trabalhador, ele tem que ser treinado para ser um agente político também. Ele tem que ser treinado para interagir com quem contrata, com quem propõe o serviço. E como diz aqui, hoje, né, o indivíduo com o teletrabalho, com a forma de, muitos, a forma de trabalhar, eles estão inseridos na sociedade. Eles não estão entre quatro paredes, isolados do mundo. E eles têm que trabalhar com consciência do seu cliente, o que é extremamente importante. Quer dizer, aquele indivíduo que está na frente do teclado, desenvolvendo um software, ele tem que conhecer muito bem o cliente. Eu me lembro na Copel, quando nós quisemos desenvolver sistemas, com apoio fantástico lá da equipe da empresa, a primeira questão era conversar com o analista, se não me engano é esse o nome. Então, o Nelson Gomes, que agora é presidente do Instituto de Engenharia, lembro que ele passou um tempo conosco. Qual era a preocupação dele? Era entender o nosso desafio, entender o nosso trabalho. Então, isso é o mundo moderno. É entender o cliente, valorizar o cliente. O que, para o Japão, foi fantástico, a qualidade total, JUSE. Nós tivemos muito contato na empresa, na Copel, com a JUSE, através da Fundação Cristiano Toni, se não me engano, Belo Horizonte. Então, a qualidade total implantada e sob o comando do engenheiro Juraci Rezende de Castro Andrade foi na época uma grande revolução, e eu tive o prazer de ser a primeira ordem de serviço que eu fiz questão de assinar logo que assumi a presidência, que fazia tempo que se estudava isso, mas não se tomava a decisão de implementá-la, a qualidade total, na Copel. O que também me levou a ir ao Japão e, durante 2 semanas, visitar indústrias, ouvir palestras, etc. Como executivo, num nível alto, até interessante, que foi um cara que era diretor, sei lá, de sindicato, parecia a rainha da Inglaterra, entre nós. E assim como, humildemente até, diretor da Sadia, um time bacana. E heterogêneo ao extremo, até do ponto de vista de educação. A tecnologia, né, a inteligência, elas revolucionam o mundo. Eu posso afirmar que se perdemos um emprego desses chatos manuais, nós geramos uma infinidade de outros. Sem esquecer nunca, é o caso dos bancos nos Estados Unidos. Se não existisse automação, internet, quantas pessoas teriam que trabalhar em empresas bancárias nos Estados Unidos para fazer a mesma coisa que fazem hoje? A população dos Estados Unidos
não seria suficiente. Então você, como até Domenico De Masi insiste em falar sobre isso, você cria oportunidades, cria tempo para estudar, cria tempo para o lazer. O lazer é educativo. Quer dizer, quando o indivíduo para de trabalhar e se dedica à família, vai se divertir, se ele é uma pessoa minimamente inteligente, ele vai ver a qualidade das calçadas, ele vai ver o ambiente social, ele vai ver a qualidade do prefeito, dos vereadores, ele vai sentir toda uma dinâmica, porque ele vai ter a chance de acompanhar os filhos, de acompanhar a família a muitos lugares. Esse aprendizado é importante. Agora, numa universidade tecnológica, o que nós imaginamos? A questão da sensibilidade social é importante. Quer dizer, acessibilidade, a inclusão, são dois temas que obrigatoriamente levam à compreensão social. É um negócio maluco quando a gente vai a uma universidade tecnológica de alto nível e vê que as calçadas em volta dela são intransitáveis. A gente sente que ela é, às vezes, acessível dentro da escola. 1 metro fora, ela tem uma barreira colossal. E os professores têm que ter capacidade de conversar sobre essas questões, de sentir, de vibrar com isso. Não adianta ter assessoria disso, daquilo, se lá dentro os professores são frios, são da época com a cultura medieval, ou militar até, em relação à educação. Nós temos que ter, vocês vejam os militares, o militar cultiva o patriotismo, o nacionalismo. Dentro, às vezes, das universidades, nem isso. Não há nenhuma preocupação em mostrar que aqueles estudantes, muitas vezes, são pagos pelos contribuintes, por aqueles que trabalham, e que, ao se formarem, devem à sociedade um retorno. O cara, mas a universidade privada não é assim. É sim, ela tem subsídios. O que é subsídio? O que é incentivos? O que é um empréstimo com prazo de carência? Isso é dinheiro do contribuinte. Não cai do céu essa capacidade de viabilização de uma instituição, de um produto, de um serviço. Então, a tecnologia, ela hoje chegou a um ponto holístico, vamos dizer, que permite essa visão holística da sociedade e que é fantástica desde que a gente aprenda que ela exige uma cultura universal, exige um compromisso social que deve ser infinitamente maior em todo o circuito de escolas que, de alguma forma, são mantidas pelo povo, de forma direta ou indireta, né? Mas a sobrevivência de todos depende disso. A tecnologia é algo que vem a favor da sobrevivência da humanidade. Ela é positiva.